Você veja que está sem uma Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E você também lendo, você vai fixando a sua mente. Cadê o? Não está saindo lá não. Então diz assim a palavra do Senhor, Juízes 6, 1 ao 6. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque se sentia que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra. Está vendo o que eu falei no início aqui? Até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então veja bem essas 3 passagens, né? Primeiro Provérbios, dizendo que a maldição sem causa, ela não traz efeito nenhum. Toda maldição tem uma causa. Pois nós vemos Davi, um período duríssimo da vida dele, em que ele havia perdido o trono, entre aspas, né? Porque ele havia perdido temporariamente, como se fosse uma correção de Deus. O filho dele, Absalão, se rebelou contra ele, e ele teve que fugir, porque ele sabia que o filho era perigosíssimo. E naquela viagem de fugitivo, levanta-se um homem chamado Simei, que aproveita o momento para descer o pau em Davi. Sabe, tem gente que quando você está vivendo aquele momento duro da sua vida, ao invés dele jogar uma palavra boa para você, dizer assim: não, amado, você vai vencer esse momento. Isso é só um período da sua vida. Você está desempregado, você está com pouco dinheiro, mas daqui a pouco tempo isso tudo vai mudar. Não, tem gente que diz assim: aquele desgraçado, ele merece isso mesmo, ele tem que morrer de fome pelas coisas más que ele já fez. Às vezes são pessoas que falaram mal de nós: ele falou muito mal de mim, por isso Deus está pondo a mão. Olha só, veja bem, usa o nome de Deus para amaldiçoar. Deus está pondo a mão na cabeça dele, por isso que ele está se batendo daquele jeito. Foi exatamente o que Davi enfrentou. Davi estava, a Bíblia diz no capítulo 15, versículo 30, diz assim a palavra de Deus: e seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Era uma tristeza. Agora imagine você vivendo uma hora de tristeza na sua vida, e alguém dizendo para você assim: sai, sai, seu sanguinário, maldito, filho de Belial, ou seja, filho do diabo. O Senhor, usou o nome de Deus, o Senhor deu agora a tua paga de todo o sangue da casa que você derramou lá do Saul. E agora, seu desgraçado, o seu filho Absalão ocupou o seu lugar.
e começou a amaldiçoá-lo. Imagine uma hora de angústia, quando você precisa de uma palavra amiga, e aí um dos filhos de Zeruia, um nome até bonito que você dá para o seu filho, Zeruia, não é? Os filhos de Zeruia começaram a dizer: ó meu mestre, se o senhor quiser, eu arranco o pescoço desse filho da mãe fora. E olha que os caras que estavam falando sabiam arrancar pescoço. A Bíblia diz ali que eram os valentes de Davi que estavam à sua direita e à sua esquerda. Os caras sabiam arrancar pescoço. Era mais ou menos tipo aqui como é que chama? O homem mais forte do mundo? O Manute. Quem estava aqui na noite que o homem mais forte do mundo estava aqui na igreja? O homem mais forte do mundo, um dos 14 mais fortes do mundo, esteve aqui. E ele... Então, amados, vejam vocês que Davi tinha quem sabia fazer isso. E Davi tranquilo no sentido espiritual, triste porque sabia que havia perdido o reino, triste porque estava fugindo, sabia por quê? Porque quando uma pessoa peca, ela sabe que pecou, porque tem o Espírito Santo na vida, e quem tem o Espírito Santo sabe que o Espírito Santo é sensível. Então qualquer coisa que fazemos que desagrada a Deus, automaticamente vem uma tristeza no nosso coração. Então Davi estava triste. Eu imagino que não tanto por ter perdido o reino, não tanto por estar, ele estava assim, triste por tudo que havia feito de errado, tudo que parecia mal aos olhos do Senhor. E ele disse: o que é que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Seu Zeruiada, o que vocês estão querendo comigo? Se ele está me amaldiçoando, olha, se um da minha casa, o meu filho, eu já estou fugindo dele, ainda eu preciso de mais alguma outra maldição, e ainda ele está dizendo que ele está me amaldiçoando. O Senhor lhe ordenou, porque o Senhor talvez olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição desse dia. Então, em outras palavras, naquele momento Davi teve uma inteligência tremenda, porque ele tinha como reagir naquela hora, mas ele não reagiu. Ele simplesmente ainda acalmou os seus valentes. Em outras palavras, não é hora de guerra, não é hora de batalha, e o que esse cara está falando para mim não vale nada nesse momento. É isso que nós, igreja, precisamos aprender a fazer, porque tem gente que se incomoda com pequeníssimas coisas, sendo que naquele momento, se havia alguém que pudesse falar algo que realmente iria ferir o coração de Davi, era o Simei. Mas Davi simplesmente não deu valor algum, simplesmente continuou com a sua cabeça coberta e fugindo e chorando, e a sua equipe também chorando ao lado dele. Então, naquele momento, Davi não tinha outra opção, não era hora de guerrear, aquele momento era hora de fugir. Ele estava debilitado, mas mesmo estando debilitado espiritualmente, mesmo sabendo que tudo aquilo havia acontecido por erros dele próprio, ele não perdeu a sua disposição e a sua determinação. Ele termina dizendo: quem sabe Deus não vai me pagar com bênção a maldição desse dia. Sabe o que isso significa? Que todas as palavras de maldição que lançam contra mim e contra você tornam-se bênção, porque Deus é especialista em transformar maldição
em bênçãos. Dê um aplauso a Ele se você vai.